Bom dia. Gente, hoje eu vou começar falando sobre dois assuntos, porque eu não falei disso aqui ainda, de um deles, e ele é interessante, questão de faculdade, qual é o meu pensamento sobre isso. Eu já fiz alguns posts escrevendo, mas aqui no Stories, como é uma coisa relativamente nova, né, eu tô fazendo acho que com regularidade desde que eu larguei o exército, então vai fazer... A gente nem comprou bolo, né, pra comemorar essas coisas, vai fazer um mês, mas é mais ou menos isso. Então, mas vamos lá então, sobre faculdade. O Brasil ainda é um dos países que tem um maior diferencial em termos de salário para quem tem curso superior e quem não tem. É quase 30% de diferença de pagamento de salário. E vários concursos, que é um caminho natural no Brasil para muita gente, necessitam de curso superior também. Por isso, se você quer ser concursado ou se você não quer empreender, quer ser empregado, fazer uma faculdade é uma boa. Mas por conta desses dois aspectos positivos, muita gente é pressionada a fazer cursos, sabe, que não tem nada a ver com a pessoa, porque ela tem que ter uma faculdade, que se ela não tiver uma faculdade ela é uma fracassada, né? Essa é a visão que impera na sociedade. E o resultado da pressão social é que a gente tem uma massa gigantesca de pessoas formadas que não trabalham com a faculdade que elas fizeram, porque descobriram que não era aquilo que elas gostariam, porque eu acho que é uma sacanagem realmente com 17 anos, 18 ter que escolher. Mas é o que acontece, né? A pessoa escolhe na pressão, muitas vezes não passa no curso que ela quer, aí tenta 1 ano, 2 anos, no terceiro ano já fica todo mundo da família olhando, não existe às vezes uma pressão explícita, mas ela está ali tacitamente no ambiente, está carregado, e a pessoa vai e escolhe um curso que não tem nada a ver, igual eu vi a minha esposa Malu escolher ciência política. E eu olhei e falei, cara, você sabe o que é isso? Como é que você vai fazer quando formar tudo? E ela falou, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então foi isso que aconteceu. No meu caso também, eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, que conta como curso superior, sou bacharel em Ciências Militares. E eu passei no concurso com 17 anos. Eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu estava em dúvida entre educação física, direito ou ser militar. Eu fui e tive sorte de ter me adaptado, porque foi um caminho que ele naturalmente apareceu na minha frente, uma vez que meu pai é militar, os meus tios todos são militares. A minha avó sempre falava, né, que filho de pobre tem que ser funcionário público, e isso porque ela não é pobre, né? E embora eu tenha me adaptado, tenha me formado ali com um destaque, não fui o primeiro colocado na minha especialidade na artilharia, nunca foi um negócio que, sabe, fez ali meu coração bater mais forte, vamos botar assim. E a Malu também, ela foi muito bem na faculdade. E a Malu também foi muito bem na faculdade, mas quando formou ela tinha plena consciência, durante a faculdade ela viu que ela não queria trabalhar com o que ela estava estudando. Mas aí já estava do meio para o final, né? Não valia a pena largar no meio para mudar para outra coisa que ela não sabia o que queria também. Então ela foi até o final e aprendeu coisas interessantes. A Faculdade de Ciência Política tem bastante coisa legal, né, moça, em termos de leitura de conteúdo. E vale aquela máxima que eu sempre digo aqui. Na minha opinião, todo conhecimento é útil. Ele vai ser útil em algum ponto da sua vida, por mais que você ache que não. Mas se eu perguntar, moça, você faria faculdade novamente? Nunca. Não faria, porque foram 4 anos que ela perdeu, que ela poderia estar empreendendo com o que ela descobriu que era a vocação dela depois, que é lidar com o público, né? Isso que ela faz hoje através do YouTube e das redes sociais. No meu caso, se eu voltasse lá atrás, eu acho que eu teria escolhido um caminho bem parecido ainda, porque eu gostei do tempo que eu vivi dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, os cursos que eu fiz lá dentro, as chances que eu tive, assim, que eu aproveitei. Então talvez eu tivesse feito essa parte igual mesmo. Mas eu repito, eu acho que eu dei sorte, né? E repito também, eu acho uma sacanagem ter que escolher com tanta pressão tão novo. Então se você tem um filho que não sabe se vai fazer faculdade ainda, tenta dar um tempo para ele decidir. Porque pressionar pode justamente fazer com que ele jogue tempo e dinheiro fora. Dinheiro literalmente em mensalidades, e mesmo que ele tenha passado numa pública, tempo é dinheiro. Essa é a verdade, ele podia estar se dedicando a outra coisa, a questão do custo de oportunidade. Se você escolher A, você não escolheu B. E infelizmente não é na faculdade ou na escola que a gente vai aprender as coisas mais úteis para a vida, né? Por exemplo, ninguém vai te ensinar a ganhar dinheiro, a investir o seu dinheiro em faculdade nenhuma. Ninguém vai te ensinar a cuidar excepcionalmente bem da sua saúde numa faculdade. Ninguém vai te ensinar, acho que talvez uma das coisas mais importantes da vida, que é como se relacionar excepcionalmente bem com as pessoas, sabe? Essa parte de inteligência interpessoal, isso é muito, muito importante. Talvez uma das habilidades mais importantes que a pessoa pode ter na vida é essa. Essas coisas você vai aprender praticando, né? A gente separado, se você quer se tornar um bom empreendedor em alguma área, vai trabalhar com um cara que é empreendedor nessa área, aprende tudo que ele tem que ensinar
e depois, se ele não tiver nada a ensinar, vai para outro até você ter condições de empreender sozinho. Você quer aprender a investir, cola no investidor bom e aprende tudo que ele tem para ensinar, depois cola em outro e vai ainda assim até aprender a investir. Você quer aprender a se relacionar com as pessoas, aprende com quem sabe fazer isso também. E infelizmente não tem curso superior para isso, tá? Acho que a gente superestima a faculdade. Então, para fechar esse assunto, eu acho que se você já tiver escolhido o seu caminho, né? E eu invejava muito essas pessoas que, sei lá, desde que eu conheci uma pessoa com 10 anos de idade, o cara já falava, eu quero fazer tal coisa. E quando chegou no terceiro ano, ele estava no mesmo caminho e hoje ele é aquilo muito feliz. Agora, se você está na dúvida, às vezes vale mais você ter um pouco de experiência no mundo real, né? Não nesse mundo acadêmico. Arranja um trabalho na área onde você pensa que você tem, sabe, alguma aptidão natural para fazer e depois você decide. Inclusive, se você tem condições, por exemplo, de fazer como muita gente faz lá fora, né? Tirar um ano sabático, aí a pessoa ficar viajando pelo mundo durante um ano. Poxa, eu acho que isso é fantástico para abrir os horizontes da pessoa. O pessoal pensa que é jogar fora o dinheiro, pagar isso para um filho. Eu penso redondamente que não, que é um investimento que você faz no seu filho. Porque ele vai ter contato com outras culturas, vai ver outras realidades, vai ver atividades que lá fora estão dando super certo. Aqui no Brasil às vezes nem existem, muitas chances de negócio aparecem assim. E às vezes ele vai ver que o que ele quer fazer não dá para ele fazer aqui no Brasil, inclusive. Ele pode se tornar muito bem sucedido em outro país, né? Já que quem já viajou para fora do Brasil vê que a realidade lá fora é outra, né? Padrão de vida, assim. E para fechar esse assunto, ontem eu fiz um post no final da tarde de uma frase do Einstein que eu acho genial, né? Quem me acompanha desde a minha outra casa, agora eu tô viajando aqui, não tenho casa ainda, mas eu tinha essa frase na parede da minha sala. Era uma frase que falava que todo indivíduo é um gênio, mas se você avaliar um peixe pela habilidade de escalar árvores, esse peixe vai passar a vida toda acreditando que ele é um idiota, porque ele não foi feito para aquilo, nem a habilidade intrínseca que ele tem, então ele vai se achar um imbecil. De uma maneira, se você pegar um leão, que é um predador que domina a savana, e jogar ele no mar, ele é um inútil. Você pega um tubarão que domina os mares e joga na terra, ele não serve para nada, vai virar sashimi. E você pode estar fazendo igual, você tem uma habilidade insana em alguma área e não está usando, porque foi para outra. E o outro assunto que eu ia falar, já pegando esse gancho, né, que eu no final acabei falando aqui sobre viajar para o exterior, talvez morar lá fora, eu estou recebendo algumas dúvidas de pessoas que moram fora do Brasil perguntando se vale a pena investir no país onde elas estão ou se vale a pena investir aqui no Brasil. Então, minha opinião, vale a pena investir nos dois, gente. Inclusive, se o país onde você estiver for um país com um nível de segurança jurídico assim grande, por exemplo, recebi perguntas de quem está nos Estados Unidos, de quem está na Austrália, de quem está na Suíça, excelente, ótimo. Se você estiver morando num país onde essa parte é mais precária, né? Onde, enfim, seja pior que o Brasil, essa parte de estrutura, aí talvez não valha a pena investir lá. E no Brasil vale a pena por causa dos juros. Os juros aqui ainda são muito altos. Então é legal você ter investimentos nos dois por conta disso, mas principalmente também por conta de segurança. Eu já dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país. Mas se um cara da Rússia chegasse para mim e falasse, não, todas as minhas economias estão no Tesouro Direto russo, eu ia olhar para a cara dele e pensar, esse cara tá maluco. Porque a Rússia é um país emergente, lá já deram calote, né? Já teve moratória, ou seja, o governo não pagou o tesouro, não pagou seus credores. E eu ia falar, esse cara está se arriscando muito. E se eu falar com um americano que eu estou investindo todo o meu dinheiro no Tesouro Direto brasileiro, ele vai olhar para minha cara e pensar igual. Embora o Brasil nunca tenha decretado moratória nem nada, ele sempre tenha pagado suas dívidas, ele vai pensar, poxa, você está investindo todo o seu dinheiro em um país emergente, em dívida de um país emergente, e um país emergente cuja dívida está crescendo bastante e que se as reformas não forem feitas, né, reforma da Previdência, por exemplo, pode explodir daqui a um tempo, porque é o que pode acontecer com a nossa dívida interna se a gente não fizer algumas reformas necessárias. Ele vai achar que eu sou maluco. Por isso, se você tem a chance de investir no exterior, de ter parte do seu dinheiro atrelado a moeda forte, atrelado a dólar, ou outra moeda aí, franco suíço, o dólar australiano não é uma moeda muito forte, mas é um país estável também, né? Foi o exemplo. Eu acho que é legal aproveitar essa chance. Então eu investiria nesses países e por conta do diferencial de juros, também investiria aqui no Brasil. E eu estou, de certa maneira, otimista com o Brasil. A gente pode achar, nossa classe política não presta. E realmente, se você olhar, né, acho que o pior mal do Brasil é essa figura do político profissional. O cara que ele acha que representa o povo, mas é político há 40 anos. Ele não faz mais parte do povo há 40 anos. Ele vive de política, ele vai se aposentar como político. Isso eu acho terrível. Mas essas raposas
Mas essas raposas elas estão tendo que rever, né, a maneira como elas fazem as coisas por conta da transparência que a gente tem hoje, da questão das redes sociais. E eu acho que a gente está caminhando para se tornar um país mais consciente nessa área de política. Não caminhando a passos largos, infelizmente, né? Mas estamos. Logicamente eu posso dar redondamente enganado e esse vai ser mais um dos voos de galinha que o Brasil dá, né? Parece que vai decolar, começa a voar e pá, cai no chão lá, né? Aquele voo da galinha gorda. Mas vamos ver, eu tô um pouco mais otimista com o Brasil. E justamente, vocês veem que eu tô falando aqui, eu estou mais otimista com o Brasil, mas eu não sei se eu estou certo. Por conta disso que eu acho que cresce de importância ter algum tipo de reserva em moeda forte, em dólar ou investimentos fora do país. Isso é uma segurança. Dando um exemplo aqui, eu gosto muito de falar da Venezuela, porque eu estava lá perto até então e eu estou vendo o tanto de gente que está chegando da Venezuela para ficar em Boa Vista, ficar em Manaus, porque não tem condições de morar na Venezuela. O país está destruído. Quem tinha todas as suas reservas investidas ali em moeda venezuelana foi vendo o dinheiro perder valor a cada dia até o ponto de não valer mais nada, até o ponto dos profissionais liberais lá preferirem ser pagos, né? Um médico prefere ser pago com ovos e galinha do que com dinheiro. Então isso é o fim da economia do país. Agora quem tinha dinheiro fora do país, quem tinha dólar, quem tinha até real, né? Porque estava próximo do Brasil, quem tinha bens que tinham algum valor físico, né? Joias, ouro, alguma coisa assim, conseguiu sair e saiu tendo um mínimo de recurso para recomeçar a vida em outro lugar. Então eles tinham um seguro que foi exercido de fato para eles poderem sair daquele país e recomeçar a vida aqui. E quem não tinha vai ter que recomeçar do zero, partindo negativas. Então, gente, para fechar esse assunto também, eu acho que se você tem a chance de investir em outro país com um mercado de capitais desenvolvido, com uma segurança assim, institucional boa, faça. Vale a pena você ter essa diversificação, esse nível de segurança a mais.